Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom, professor? Oi, Tudo bom, professor? boa noite. Boa noite a todos e todas. Então, agora já está gravando. Vamos dar início ao nosso quarto encontro, né, do curso do livro 2 do projeto de extensão Leituras do Capital. Tá? Hoje, o nosso capítulo é o capítulo 5 do livro 2, cujo título é O Processo de Circulação. É isso, né, Tipola? Tempo, O tempo. O o tempo de tempo, né? circulação. Isso, perdão. O tempo de circulação. Então, Tipola, se você quiser fazer um resumo sobre o capítulo, a palavra é sua. Depois a gente passa para a discussão. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. É o tempo de circulação, tá? Então, não, eu acho que o que valeria a pena dizer, alertar os leitores aí, os colegas que estão estudando o Capital, é que, curiosamente, tem dois capítulos com o mesmo título, né? O capítulo 5 e o capítulo 14. Mas eles não tratam do mesmo objeto. O capítulo 5, na verdade, diz respeito ao tempo de rotação, porque ele inclui tanto o tempo de circulação estrito sensu, quanto o tempo de produção. Então, ele é mais abrangente. Enquanto o capítulo 14, ele se restringe à análise do tempo de circulação propriamente dito. Então, Só um parênteses aqui, tipo, eu estou vendo na versão da Boitempo, a tradução é o tempo de curso. né? É. Peraí, e o outro fica tempo de circulação? Deixa eu ver aqui. Léo, capítulo lá, rotação do capital, deixa eu ver aqui. Traduziu igual, o tempo de curso. Tá vendo? Então ele não sacou qual é a problemática ali, né, tipo, Pois é. o tradutor não sacou o que está acontecendo. Perdeu a oportunidade de dar um título diferente, que, na verdade, o curso é a rotação. Eu não sei por quê, assim, coisa de quem realmente não se aprofundou no material. Então, de fato, é a rotação. Como não tem nenhum outro capítulo que chama o tempo de rotação sozinho, tem um capítulo 7, que é o tempo de rotação e número de rotações. Mas esse capítulo retomaria perfeitamente a análise do capítulo 5, só que de um ponto de vista mais direcionado a trabalhar com o número de rotações, né? Então, essa é a primeira observação, o tempo de circulação lato sensu, que inclui o tempo de circulação propriamente dito, que são as fases da circulação. Então, é sempre bom a gente relembrar que, por circulação, o Marx entende a troca de mãos das mercadorias, né? É nesse sentido que elas circulam, né? Elas circulam através da compra e venda. Não é a circulação através do transporte, é a circulação através da propriedade. Esse aqui é o processo de circulação. E, então, por oposição ao processo de produção. No ciclo do capital e dinheiro, a gente viu, né, que a gente começa com uma fase circulatória, que é a compra, e termina com outra, que é a venda. E no meio fica inserido o processo produtivo. Claro que essa é um recorte, que existe na realidade, mas só enquanto parte de um contínuo, na medida em que o capital tem que existir em todas as formas e tem que estar passando de uma forma a outra, como nós já vimos, né? O tempo de produção, por sua vez, é analisado de uma forma
curiosa, porque o tempo de produção também vai ser diferente. A análise do tempo de produção nesse capítulo vai diferir da análise do tempo de produção no capítulo 13. No capítulo 13, o tempo de produção se restringe a tempo de trabalho e tempo de não trabalho. O Marx restringe a análise a esses dois aspectos. Ou seja, você pode estar, por exemplo, amassando a uva, colocando a uva para fermentar, e quando você coloca nos tonéis, é o tempo que passa a trabalhar. Então, esse é um tempo de não trabalho, mas é um tempo de produção também. Então, a produção sempre, em determinados ramos, em alguns ramos da economia, muitos, na verdade, não a totalidade, nem a maioria, talvez, mas vários, tem um processo de produção que é sem trabalho. Então, no capítulo 13, o Marx lida com essa dupla dimensão do processo de produção, processo que é processo de trabalho e processo de produção sem trabalho, que é o envelhecimento do vinho, a maturação dos queijos, né, a curtição dos queijos, o secamento das madeiras, o amadurecimento das frutas. Todos esses processos são processos que ocorrem sem a presença de trabalho. Então, isso está lá no capítulo 13. No capítulo 5, que nós vamos ver hoje, ele trata desses dois aspectos, mas trata também de outros que não estão lá. Por exemplo, o tempo de produção implícito no fato de que o capital produtivo, muitas vezes, ele é comprado e jaz inerte até ser mobilizado pelo trabalho. Então, ele chama isso de capital produtivo latente. Esse tempo conta como o tempo que o capital produtivo se detém na esfera da produção. E ele conta também um tempo que não está contado no capítulo 13, que é o tempo de interrupção, para efeitos da reprodução da força de trabalho. À noite, por exemplo, ainda que essa interrupção pode ser subvertida por turnos, em geral, a maioria das fábricas param de noite. Não sei, é interessante saber, né? Mas a maioria acho que para. Só não param, por exemplo, as siderúrgicas, que não podem parar nunca porque não pode esfriar o equipamento. Se esfriar o equipamento, ao reaquecer, ele rompe, né? Então, tem certas... Bom, as hidrelétricas também não param, porque tem que fornecer energia o tempo todo. Não tem como armazenar energia elétrica, é um fluxo. Então, o que pode é diminuir a produção, fechar certas turbinas e tal, mas não dá para parar. Então, tem certos setores que... Mas, certamente, na agricultura, na agropecuária, as coisas se interrompem de noite e os tratores não são utilizados. Então, nós vamos discutir o que acontece nessas ocasiões. Acontece que, por exemplo, se por um lado as plantas continuam crescendo, por outro, o capital fixo, que não está envolvido na produção, ele jaz inerte, sem utilização. Mas ele passa valor igualmente para a mercadoria que está sendo produzida, porque ele conta como valor de acordo com o período de sua vida útil. Então, ele vai passar o valor em tantas safras. A parte que ele está dormindo, junto com todo mundo que está dormindo também, é contabilizada nesse período de envelhecimento, porque as coisas... A gente também envelhece de noite, né? A gente também envelhece dormindo, é uma pena. Se não envelhecesse dormindo, eu teria hoje 33 anos e meio. Seria maravilhoso. Não, menos, não, 1/3, desculpa. Fiz o cálculo errado. Eu não durmo tanto, não durmo 12 horas. Mas é interessante isso, né?
o tempo de vida do capital, que passa valor ao produto, é o tempo de vida útil. Evidentemente, dentro desse tipo de tempo de vida útil está implícito o tempo que ele não é utilizado. Então, ele passa valor da mesma forma. É curioso isso aí, bem interessante. Então, eu queria só chamar a atenção para esses aspectos, para a gente já dirimir confusões que podem vir a ocorrer. Essa é a nossa vez de pegar no pé do Engels, por ter colocado dois capítulos com o mesmo nome, mas falando em pegar pé no Engels, eu acabei de colocar o título no artigo lá sobre a Mega. Amanhã eu já mando para você, Daiane. Mas é assim. Qual é o título que teremos? Não, o título vai ser normal. A Mega 2, a Mega Desconstrução de Marx, anotações para uma crítica da teoria neo-ricardiana dos preços de produção. Mas é assim, para aqueles que estarão interessados... O pré-requisito é entender de cálculo integral e diferencial. Não, o que eu estou querendo dizer é que é um trabalho preliminar, um trabalho preparatório. Ele, eventualmente, se o pessoal estiver interessado, pode contribuir para a sua continuidade. Mas eu acho que o mero fato de parar já começa a fazer as coisas fluírem na cabeça da gente sem a pressão da escrita. Então, a gente vai... certas coisas vão se resolvendo quase que como esse vinho aí que fica nos tonéis de carvalho se amadurecendo. Então, vamos ver o que bicho vai dar. Mas eu passo para você amanhã e a gente combina. Eu disse isso porque, como estamos pegando no pé do Engels, a gente está pegando no pé do Engels muito limitadamente. Esse pessoal da Mega 2, que faz a edição das obras completas do Marx, eles, na verdade, pegam no pé do Engels para destruir o Marx, basicamente. Para destruir a teoria do Marx. Essa é a conclusão básica. É isso daí. Beleza, eu estava procurando na minha edição aqui da Coleção dos Economistas, eu lembro que nesse capítulo o tradutor colocou uma nota de rodapé, deixa eu ver aqui, sobre o título. Do capítulo 5? Deixa eu dar uma olhada aqui. Da Boitempo? Da Coleção dos Economistas, não sei se você tem. Eu tenho, tá aqui. Vamos lá. Capítulo... Ele coloca aqui, ó. É o Engels, na verdade, que põe essa nota. Ele diz assim, ó, tempo de produção aqui em sentido ativo. O tempo de produção dos meios de produção não é aqui o tempo em que são produzidos. Não, mas não era disso que eu estava falando. Era a nota 8. Cadê a 8? Tá. A nota 8 ele só indica que é a partir do manuscrito 4. Não. Então eu me confundi. Eu achei que aqui ele já alertava para o fato de que essa expressão, tempo de circulação... Eu estava querendo salvar o Engels, entendeu? Não estava querendo fazer a crítica. Eu estava com a esperança que o Engels tivesse posto uma nota de rodapé dizendo, olha, o Marx poderia ter intitulado o capítulo de tempo de rotação e não tempo de circulação, mas enfim. Bom, então abrimos para as perguntas. A Cristiane colocou uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. É isso que Marx chama de ainda não estão incorporados no processo de produção? De alguma fala que você estava falando, daí ela fez essa pergunta. Se você quiser... É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Tá certo. Então tá bom. Então tá aberto, pessoal, para perguntas. Aldi, pode falar, Aldi. Tá certo. A palavra é sua. Olá. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. No meu está na página 202 da edição da Boitempo. No terceiro parágrafo. Eu vou ler aqui e dizer exatamente qual é a dúvida, aí a gente discute. O parágrafo começa assim. A parte do capital produtivo latente, que só se encontra disponível como condição
para o processo de produção, tal como, por exemplo, algodão, carvão, etc., na fiação. Não funciona nem como criador de produto, nem de valor. Essa é a frase. Depois ele continua dizendo que ele é capital inativo, ainda que sua inatividade seja uma condição para o fluxo ininterrupto do processo de produção. Aí a minha dúvida é, bom, para a fiação, o algodão é a peça fundamental, digamos assim. E aí quando ele diz a parte do capital produtivo latente, o que sobra se até a parte que é o algodão para a fiação, ele é inativo? O que sobra, assim? Eu acho que eu não entendi essa parte. No Não, sentido... é o algodão em estoque, Tá, mas... para ser fiado ainda. Então, a Cristiane está perguntando também o que seria o capital inativo, né? Tá bom. Ele inativo é no sentido de não estar produzindo valor naquele momento, né? Tipo, Não ter sido incorporado pelo trabalho. Vamos supor que vocês têm uma fábrica de cadeiras, usa um monte de parafuso. Vocês têm uma gaveta lá cheia de parafuso. Cada parafuso, você pode calcular, cada parafuso vai demorar um tempo para sair de lá. É só fazer o cálculo no tempo, pega enfim, cada parafuso vai ter um tempo de dormência no processo produtivo, onde ele está simplesmente presente para permitir a continuidade. Aquele tempo de dormência é um tempo improdutivo. Agora, quando a força de trabalho pega o parafuso dali e coloca na cadeira, ele passa a fazer parte da produção propriamente dita. Vamos ver se isso faz sentido. Quem acha que faz sentido e quem acha que não? eu acho que faz. Não, eu acho que é isso. É inativo porque ainda não entrou no processo, né? Embora tenha sido comprado, está lá em estoque e não entrou num processo específico para transferir o seu valor para o valor da nova mercadoria a ser produzida. Tá, mas nesse caso, a minha dúvida era só sobre a parte do capital produtivo latente. Ou seja, quando não está na produção diretamente, quando está em estoque, ou quando não está em produção diretamente, tudo é latente, né? Exato. Não sobra nada, assim. Por isso que eu estou dizendo, como ele diz, a parte do capital produtivo latente me deu a impressão que tem uma parte funcionando e tem outra parada, certo? E aí o que ele está calculando o tempo de quê, assim, exatamente? É o tempo de tudo? É o tempo de todo o capital produtivo, a parte que está latente e a parte que está em operação, ou seja... Corretíssimo. Ok, então eu entendi. É que o tempo de produção, nesse capítulo, não é o tempo que leva para produzir os meios de produção, é o tempo que os meios de produção levam no processo produtivo. Então, é claro que o tempo que leva você compra e ele entra no processo produtivo, mas ele entra na natureza de um capital a ser mobilizado. E dessa parte, que é a parte dormente e inativa, ele chama de capital produtivo latente. Conta como um tempo em que o capital produtivo se demora na produção. Depois tem uma outra parte que é ele incorporado pelo trabalho. Depois tem uma outra parte que é o tempo de não trabalho, de maturação. Depois tem uma outra parte que é o tempo que não há produção de forma nenhuma, porque há uma parada do processo produtivo. Agora, pode haver uma superposição entre o processo produtivo sem trabalho, por exemplo, a secagem. No PowerPoint eu dou o exemplo da construção civil, que é bem interessante. Em geral, o pessoal termina a laje no fim da tarde, a laje de uma construção no fim da tarde. Por quê? Porque o processo produtivo vai continuar sem trabalho. Ele vai haver uma secagem, que é condição para a continuidade do trabalho no dia seguinte. Então, pode haver uma superposição entre
a interrupção por motivos de interrupção normal, implicada pelo repouso necessário da força de trabalho, com a continuidade do processo produtivo, entendeu? Então, essa é uma vantagem clara que a produção tira dessa superposição. Mas certos processos, na verdade, continuam sem superposição, ou com uma superposição parcial. Por exemplo, se você tem uma madeireira, as madeiras foram cortadas e vão para secagem natural, elas ficam ali, pelo menos aquele lote, fica ali de dia e de noite. Então, de noite, ele se superpõe à não utilização da força de trabalho normal no processo produtivo. Mas, de dia, ele continua lá, mesmo de dia. Então, assim, o tempo de produção dos meios de produção é constituído de 4 partes, né? Latente, ativo, sem trabalho e em repouso, contando que pode haver essa superposição entre as fases de repouso e ativo sem trabalho. O Marx está sendo bem mais concreto, né, nessa... nesse capítulo, né? Pedro, não sei se é você ou Pedro Luiz aqui que colocou no chat, poderia explicar por que esse processo é contrário à produção da mais-valia? São contrários? Você está se referindo ao tempo de circulação? Ou a que processo você está se referindo? Eu acho que é outro Pedro que tem aqui. Ele tá, acho que está digitando aqui. Sou eu. Escuta-me? Sim. Olá, boa noite. Boa noite. Em relação à página 204, ele chama até de tempo de curso, na abertura do terceiro, acho que é o terceiro parágrafo ali, tempo de curso e tempo de produção excluem-se mutuamente. A impressão é que vocês já passaram por isso no comentário, mas eu fiquei com a impressão aqui de que são momentos contrários e, de certo modo, o capitalista brigaria para eliminar esse processo como uma contra-força à produção de mais-valia. Não? Quer falar, Gabriela? Ou Daiane? Pode ser. Pode Pode falar, Gabi, pode falar. Então... Não, é que eu acho... tá. Manda. Não, é que eu acho que tem que pensar assim, que tem o tempo de produção de uma mercadoria, né? O que o Marx está dizendo é que existe períodos de trabalho e é o trabalho que produz mais valor, né? É o trabalho que vai, em processo, junto com os meios de produção, produzir mais valia. Só que durante a produção tem períodos onde a gente não usa trabalho. Por exemplo, o tempo que a gente está comprando mercadoria antes, por exemplo, o tempo que você usou um pouquinho de trabalho, mas você tem que parar o trabalho. Por exemplo, o tempo que você precisa que uma mercadoria seque, como o professor deu exemplo, ou precisa que uma mercadoria fique como vinho lá, que né, tem um nome para isso, né? Mas tem um tempo ali que aquela mercadoria precisa ter um condimento, né? Então, tem também, por exemplo, um tempo que você vai vender de novo essa mercadoria. Quer dizer, tem um tempo em que a máquina vai ser arrumada, por exemplo, você vai ter que parar as máquinas. Quer dizer, dentro do processo de produção, o que produz valor é o trabalho. E é esse trabalho que vai produzir, junto com o processo de produção, mais valia. Só que tem alguns tempos que são também necessários para a produção que não produzem mais valia. E aí o capitalista vai tentar, como ele está perdendo esse tempo, né? Porque qual que é a ideia do custo de produção, né? Que a gente viu que em um ciclo do capital ele produz uma quantidade de mais-valia. Mas quanto mais rápido o capitalista fizer os ciclos, mais valia ele consegue. Então ele está tentando correr para começar e fechar ciclo, começar e fechar ciclo, começar e fechar ciclo o tempo todo. E se só os ciclos, só as partes do ciclo que tem trabalho produzem mais valor, ele vai tentar diminuir essas partes que não têm trabalho, né? Por exemplo, secar mais rápido, por exemplo, colocar gente para trabalhar de noite,
por exemplo, fazer uma tecnologia para que o produto fique pronto mais fácil, não precise ficar parado esperando tanto tempo. Quer dizer, ele vai tentar diminuir. Então, acho que, de fato, existe essa... né, o capítulo está colocando em contradição, porque está dizendo que tem uma quantidade de trabalho e tem uma quantidade que não tem trabalho. Quanto menos diminuir essa quantidade de trabalho, mais rápido vai ser a produção e mais valor proporcionalmente eu vou ter do que outras coisas na produção igualmente necessárias, né? Por isso que ele coloca no capítulo ali que quanto mais próximo o processo, a quantidade de trabalho, né, o processo em que eu uso o trabalho, que produz mais valia, tiver desse tempo de trabalho, né, for concomitante a esse outro tempo de produção que precisa dessas outras coisas. Por exemplo, se eu compro muito rápido a matéria-prima no começo e eu já coloco o povo para trabalhar, e eu não preciso parar a fábrica de noite, e eu não preciso que a mercadoria fique parada a determinado tempo, e eu já vendo rapidinho no final. Quer dizer, eu diminuí todos os tempos que não tem trabalho. Eu aproximei o tempo de trabalho dos outros tempos, né? Então, eu vou ter uma rotação mais rápida e eu vou ter mais produtividade, que é o termo que ele usa, né? Produtividade e valorização do capital, né? Que é o que o capitalista fica tentando conquistar todo o tempo, né? Porque aí ele consegue fazer essa rotação mais rápido e produzir mais valor, porque todo período de produção tem trabalho, né? Ele conseguiu diminuir os tempos sem trabalho, ou seja, os tempos sem mais-valia, os tempos sem valorização do capital. Acho que por isso que tem essa, né, que alguém falou ali, né, que é essa diferença, que parece que tem um tempo que não é de mais valor e tem um tempo que é de mais valor. Eu acho que é isso mesmo, né, pelo que eu entendi, professor. Pedro, tá tudo bem para você? Não sei se foi exatamente no ponto, porque você tinha perguntado sobre o tempo de circulação se excluir mutuamente ao tempo de produção, né? Não é isso? Não, perfeito. Embaixo ele explica, eu estou na edição da Boitempo, na 204, ele vai explicar bem isso que a Gabriela colocou. Aí, só para, se puder, concluir também uma impressão minha, que pode estar errada, ali na página já 205, ele vai, porque eu coloquei na pergunta como se o capitalista brigasse, né, para esse processo que a Gabriela colocou. Mas aí ele fala que a economia política, nessa intencionalidade suposta do capitalista, ela erra, né? Toma a aparência como essência e eu aprendi, eu também tomava essa aparência como essência. Todo esse processo de distribuição, de transporte e tal, acho que é isso que ele se refere, ele é como se fosse uma parte do que o capitalista que produz mais valia, ele distribui, né? Não gera lucro e tal, transporte, comércio, ele está falando na página 205. Não sei se é isso. E aí, como quase o professor... isso. É quase isso, Pedro. Só para o professor colocou na questão do vinho, né? O engano é esse, né? Achar que... Mas não, não tem nada que a maturação gera lucro. Não tem nada a ver com o tempo de produção sem trabalho. Aqui, ele está exclusivamente tratando da diferença da limitação que o tempo de circulação impõe à valorização do capital. Então, pense assim, olha, imagine um capital que não tenha tempo de circulação nenhum e produza um capital de 1.000 que produz uma mais-valia de 10%, tem uma taxa de lucro de 10%, ele produz uma mais-valia de 100. Então, ele tem uma taxa de lucro de 10%, 100 sobre o capital de 1.000. Muito bem. Agora, vamos imaginar que esse capital, da noite para o dia, passe a ter um tempo de circulação. Ele vai precisar de repente, 100 continuamente engajados no processo de compra e, de repente, 200 de mercadoria continuamente engajados no processo de venda, porque o capital é um ciclo contínuo e ininterrupto. Então, se tem tempo de circulação, vai ter que ter capital engajado nesses tempos de circulação. A produção não mudou, continua 1.000. Mas agora a taxa de lucro caiu de 100 sobre 1.000 para 100 sobre 1.300. Ou seja, vejam, o tempo
de curso, aqui começa o tempo de curso, né, o parágrafo, mas são os tempos de circulação que eu acho que é a referência. Claro, porque o tempo de curso não tem nada a ver com o tempo de trabalho, o tempo de produção acima do tempo de trabalho, não, é tempo de circulação. Então, vocês vejam que nesse exemplo, a existência de tempos de circulação necessariamente implicam que tenha que ter um capital maior do que aquele engajado na produção. E isso reduz a taxa de lucro. Agora, vamos de novo imaginar o contrário. A gente passou de 1.000 só na produção para 1.300 na produção e circulação. Agora vamos passar ao contrário. Vamos fazer, de novo, ele elimina o processo circulatório. Agora ele tem 1.300 na produção. Com 1.300 na produção, obviamente, a massa de mais-valia que vai ser produzida vai ser maior. Não necessariamente a taxa de mais-valia, se a composição desse capital não mudar entre força de trabalho e meios de produção. Mas a massa de mais-valia que esse capital vai poder produzir é maior do que era antes. Vai ser maior em 30%. Porque tem mais capital, né? Óbvio. Vai ser 10% de 1.300, vai ser 130 e não 100, portanto 30 a mais. Antes a mais-valia era 100, agora é 130. Então, a mais-valia também aumenta 30% se a composição não aumenta. Então, é nesse sentido que a circulação é um limite à expansão do capital. Deixa eu só puxar uma coisa que o Pedro falou ali que eu acho importante. A circulação, então, entendida como a compra e a venda das mercadorias, né? Então, as mercadorias já foram produzidas na esfera da produção, né? E só essa esfera que produz valor. Ela sai, né, da esfera da produção e entra na esfera da circulação para poder circular essas mercadorias. Mas aí o Pedro falou uma coisa ali, ele falou assim, ó, daí o transporte, então, essas coisas que acontecem na esfera da circulação não criam valor. É verdade, mas é quase isso, né? A gente vai ver isso no próximo capítulo, né? O transporte é uma atividade que cria valor, é uma atividade produtiva para o Marx. Mas a gente discute isso com mais precisão no próximo capítulo, que é o capítulo sobre os custos de circulação, né, Tipola? E onde o Marx fala um pouco sobre isso, mas tem um pouco a ver também com a discussão do que é trabalho produtivo e improdutivo, que é uma discussão que a gente não fez em nenhum momento, né? Então, eu até recomendo aqui, inclusive antes da leitura do próximo capítulo, seria bem interessante para quem nunca leu nada sobre isso, que leia pelo menos lá o capítulo 6º, né? Aquele livretinho que foi publicado com o nome de capítulo 6º, só para começar assim, se inserir, digamos assim, nessa discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo, que é mais ou menos o que a gente vai discutir no próximo capítulo, né? No capítulo 6. Mas, Pedro, só para falar assim, não, o transporte, embora ele aconteça na esfera da circulação, porque ele está transportando mercadorias, né? Ele está circulando as mercadorias, mas ele é uma atividade que produz valor e, portanto, mais-valia. Eu tinha percebido isso aí também. Mas boa, foi bom. Gabi, pode falar. Quem que está escrevendo? Professor, eu acho que eu confundi um negócio. Eu acho que eu confundi um negócio, né? Porque quando eu pensei nessa diminuição geral dos tempos, acho que a regra funciona porque o capitalista quer diminuir o tempo de circulação e o tempo de produção. Mas eu coloquei tudo junto, né? Porque eu teria que separar a diminuição do tempo de circulação e a diminuição do tempo de produção, né? São coisas separadas. E não, tem razão. A tendência é fazer tudo isso virar zero, porque é por isso que a tendência... Claro, assim, o espírito absoluto do capital é tempo de rotação igual a zero. Mas nesse exemplo é gozado, né? É importante fixar alguma coisa. Então, eu fixei o capital na produção para pensar o que acontece quando você tem circulação. E qual acontece quando você tem circulação e quando você comprime a circulação. Aí dá uma ideia boa de como você... Bom, se, por exemplo, você tivesse os 1.300, né? E você reduz a circulação a zero,
tanto a de compra quanto a de venda, você tem como é que se diz? Uma sobra monetária, um excesso de capital em relação ao capital produtivo que você está utilizando de 300. O que vai acontecer com esse excesso de capital depende. Ele pode aumentar a escala e ser todo transformado em capital adicional, ou pode jazer como capital portador de juro por algum tempo, mas de qualquer modo isso não altera a análise. O que a Cristiane colocou aqui, torcendo para o mini curso ser online? Que mini curso? Isso daí do encontro passado, o mini curso que você falou que vai fazer sobre a classe trabalhadora. Ah, tá. Isso. Tá bom. Eu estava pensando sobre isso hoje já. Como é que é um negócio complicado. Eu vou fazer, sim, mas Nós vamos fazer. Eu ajudo você. Eu estava conversando aqui com a minha esposa, né? Falei, pô, nós estamos numa fase em que, e daqui para frente, as coisas só vão piorar. A que corresponde essa fase do capital em que a força de trabalho, a população mundial, que é todo mundo, tem que ser submetida a condições cada vez piores? A que fase do capitalismo corresponde isso? No fim das contas, nós vamos ter que discutir essa questão, né? Porque essa condição de pioramento, que a gente não quer uma visão meramente estática, né? A gente precisa pensar em que dinâmica, em que ponto da dinâmica nós estamos. Pô. O Smith lá dizia que o capitalismo tem uma etapa de crescimento, em que os salários aumentam, uma etapa de estagnação, em que os salários ficam estagnados, e uma etapa de decadência, sei lá como é que ele fala, em que os salários começam a cair. Então, uma etapa que o salário fica acima da subsistência, digamos, uma etapa que fica igual à subsistência, e uma etapa que ele cai abaixo da subsistência. Então, é um negócio interessante, né? Como primeiro ponto de apoio para pensar a fase que a gente se encontra. Mas a impressão que dá é que o capitalismo está preparando uma revolução universal mesmo. Mais ou menos como aconteceu no século XIV com a decadência do feudalismo. Na decadência do feudalismo, com o renascimento comercial, né, a gente teve revoluções camponesas absurdas, gigantes. A revolta camponesa inglesa, a Jacquerie na França, tudo no século XIV, 1381, 1358, por aí, né? E eu acho que nós estamos indo para uma situação desse tipo, pô. Porque não é possível. É isso que nós vamos tentar ver, né? É isso aí. Estão todos convidados. Eu vou divulgar quando o curso aparecer. Deixa eu falar, só para ressaltar aqui uma coisa que a Cristiane colocou também aqui no chat, que eu acho que já foi respondido aqui nas falas, mas como é bem importante, eu acho bom a gente frisar. Ela pergunta assim, o tempo de repouso sem trabalho não produz mais-valia? É uma pergunta, né? Isso. Não produz. Se não tem trabalho, não tem nem produção de valor, nem mais-valia. O que tem é a transferência de valor dos meios de produção para o valor do produto. Isso é contínuo, porque o valor dos meios de produção é computado na sua vida útil, então ele vai sendo passado, assim, como é que passa? Não é uma passar, não tem como passar o valor do barril do vinho para o vinho, né? Essa é uma passagem contábil, realizada a partir dos custos e a partir da concorrência. Então, é um sistema... essa passagem é social, não é material, né? Mas ela, não obstante, ocorre continuamente.
de acordo com as safras que vão sendo produzidas. Então, passa o valor dos meios de produção, mas não tem valor novo produzido. Então, a mercadoria é sempre C mais V mais M. Capital constante, consumido, que entra no valor da mercadoria, e o novo valor adicionado que se divide entre parte paga e não paga. Quando não há o valor novo adicionado, porque não há trabalho, só passa a parte C ao valor do produto. A parte C continua em operação, digamos assim. Mas não pode haver V mais M, ou seja, valor novo adicionado ao produto, porque não tem trabalho. Certo, Cristiane? Certíssimo. Por que eu não consigo Certo, ver o número de obrigada. participantes, hein, Daiane? Onde é que Você tá tem que isso? clicar no bonequinho ali, ó. Tá De escrito participante. pessoas. Sim, mas não, tá clicado. Você Ó. clica, tá? Para mim aparece aqui 14. Oh, tá bom, então? Ah, agora apareceu. Ah, tá. Não, eu tinha clicado, pô, com certeza. 14, legal. 14. Na última vez, nós éramos 8, né? Hoje Agora aumentou o quórum. Gabi, você está com a mão levantada? Você quer falar? Não. Cristiane, você está com a mão levantada. Você quer falar? Sim, Pode gostaria. falar. Pode falar. Depois eu audi. Boa noite, professores. Boa noite, Boa colegas. noite. Deixa eu ligar a câmera aqui para o Tipola me ver. Ah, é bom. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Enfim, eu Oi. não sei se está dando para me ver. Tá dando, sim. É uma passagem. É uma passagem aqui na página 205. Eu estou na tradução da Boitempo, sabe? Essa tradução ela dá Tá pertinho um aqui. pouquinho de problema. Na página 205, no segundo parágrafo. Eu vou ler um pouquinho, que tem algo aqui que me chamou muita atenção e ficou meio confuso. No segundo parágrafo, ele começa: portanto, o tempo de curso do capital limita, em geral, seu tempo de produção e, por conseguinte, seu processo de valorização. E os limita, de certo, em relação à sua duração. Mas esta pode aumentar ou diminuir de modos muito diversos e, assim, limitar em graus muito diversos o tempo de produção do capital. Mas o que a economia política, aí a minha dúvida é em relação a essa passagem aqui, mas o que a economia política vê é a aparência, a saber, o efeito que o tempo de circulação exerce sobre o processo de valorização do capital em geral. Ela toma esse efeito negativo como positivo, porque suas consequências são positivas. Ela se agarra tanto mais a essa aparência, porque nela crê encontrar a prova de que o capital contém em si uma fonte mística de autovalorização que flui na esfera da circulação, independente de seu processo de produção e, portanto, da exploração do trabalho. Eu realmente não entendi como é que o capital acha positivo ele conseguir aumentar os seus ganhos sem, como se ele se tornasse independente da força de trabalho, é isso? Ficou um pouquinho confuso para mim. Certo. Vamos fazer isso. Não, primeiro, parabéns por enfrentar uma das partes mais difíceis, realmente mais confusas. Mas é só mais. Não. É que, gozada, de fato, precisa um pouco de exercício para chegar a entender isso aí. Então, vou procurar explicar com 2 etapas. A primeira eu vou falar, depois a gente vai para uma transparência que eu tenho, onde eu dou um exemplo exatamente para dirimir isso. Ó, o que o Marx está dizendo é assim: um capital que tenha 1 ano de produção e 1 ano de circulação, para ficar simples, tá? Vai ter que ter uma lucratividade que o compense, relativamente a um capital que precisa só de 1 ano de produção sem circulação nenhuma. Tá. Se tivesse um capital com 1 ano sem circulação nenhuma e outro com 1 ano e 1 ano de circulação,
para vender o seu produto, é óbvio que esse capital, que tem 1 ano de produção, 1 ano de circulação, precisa uma taxa de lucro correspondente à taxa de lucro do capital que tem 1 ano só. Por exemplo, se a taxa de lucro é 10%, o cara que tem uma taxa de um capital de 1.000, ele vai ter 1.100 no final do primeiro ano. O cara que tem 2 anos para obter o produto, porque ele tem um tempo de circulação, um tempo de produção que dura 2 anos, ele vai ter um capital de 1.000, que depois demora 1.000 na circulação. A taxa de lucro dele vai ter que... O lucro que ele vai ter que obter vai ter que ser tal que sobre esse tempo todo dê a mesma taxa de lucro do capitalista que tem 1 ano só. Então, que taxa de lucro que é essa? Vai ter que ser 10% sobre 1.000 no primeiro ano e depois 10% sobre 1.100 no segundo ano. Então, se isso estiver certo, lá na transparência está calculado como ele teria que ter o valor do produto teria que ser 1.440, enquanto o valor do produto do capital, que tem só um tempo de produção de 1 ano, seria 1.100. Mas depois a gente vai para lá. Então, a ideia é essa. A ideia é que, em concorrência, a concorrência equaliza as taxas de lucro, considerando o tempo de rotação dos capitais. Mas a economia política, que não percebe somente o fato de que a passagem do tempo produz mais valor, produz lucros maiores, tende a conceber a mera passagem do tempo como produtora de valor. Então, ela é essa mistificação, essa aparência. Olha, saber que o efeito que o tempo de circulação exerce sobre o processo de valorização do capital. Mas o que a economia política vê é a aparência do efeito que o tempo de circulação exerce sobre o processo de circulação do capital. Então, é como se aquele ano de circulação fosse o responsável pela formação do valor a mais em relação àquele que tem apenas 1 ano. Mas, na verdade, isso resulta de um processo de equalização entre as taxas de lucro. Não é que aquele 1 ano de circulação produziu valor a mais, é que esse capital que tem esse tempo de circulação a mais, ele tem que absorver mais-valia de outros capitais para ter uma taxa de lucro condizente com aquele tipo de atividade. Então, o exemplo... Não é isso, Daniel. É um exemplo numérico, tem um número 1440. Você está onde? Esse slide é do capítulo 5. É do slide do capítulo 5 mesmo? É. Deixa eu ver, então. Vamos no início aqui. Não, está mais abaixo, Pode descer. Quer ver? Desce, né? Desce. Aqui, ó. Aqui eu tenho exemplo. Esse é o exemplo. A mistificação causada pelo tempo de circulação. Então, considere 2 capitais de mesma magnitude, 1.200, e que todo o capital seja circulante. Imaginemos também que a taxa média de lucro seja 10%. O primeiro tem um tempo de produção de 1 ano e um tempo de circulação desprezível, portanto igual a 0. Digamos próximo de 0, de modo que a produção é vendida em 31 de dezembro. O segundo tem um tempo de produção de 1 ano e um tempo de circulação de 1 ano também. A sua produção será vendida no dia 31 de dezembro do segundo ano. O primeiro capital venderá seu produto 1.320. 1.200 mais 10% de 1.200. O segundo venderá seu produto, obviamente, considerado o fato que nós que a concorrência já realizou a equalização da taxa de lucro entre os capitais, o segundo venderá seu produto por 1.440. 1.200 mais... 1.200 no primeiro ano, mais 20%...
Ah, tá. 1.200 mais 20% de 1.200 ao final do segundo. Não sei se está certo, mas de qualquer maneira, só um valor desse tipo vai permitir a valorização anual de 10% sobre o seu capital de emissão. Vamos ver se é isso mesmo. O capital é 1.200, 20% de... Tá certo, fiz a conta aqui. Dá Tá certo? certo. 20% de 1.200 é 240. Ah, perfeito. Tá, isso. Então fica 1.200 mais pensando que 240 fica... eu me confundi com aquela coisa de juro composto, e aí nós estamos com um matemático que é o Davi, né? Não, é o Aldi. Não, é o Aldi, eu acho, se eu não estou confundindo. Aí, mas tá estranho esse cálculo. Deu certo, mas foi aquela conta de chegar que eu fiz, eu acho. Deveria ter, não, mas é que o capital, na verdade, ele não vende no primeiro ano, então ele não pode ser computado, não pode ter um valor no primeiro ano. O capital investido é 1.200 e ele vai ter que ter 20% de 1.200. Engraçado. Mas o que dá 10% a cada ano? Bom. Daí o Aldi podia dizer para a gente se está certo, né? Bom, mas antes do Aldi entrar na parada, porque ele pode causar um estrago muito grande, eu queria saber se a Cristiane entendeu o que está acontecendo. A economia política, segundo o que o Marx está dizendo, ela interpreta esse maior lucro do segundo capital como sendo resultado do tempo de circulação, como se resultado um efeito do tempo, como se o tempo fosse capaz de... É mais ou menos o que pensa a economia neoclássica. Esse tempo que deve passar, em certas visões neoclássicas, é um tempo de abstinência, que deve ser compensado por um retorno. As visões sobre o lucro fora do Marx, na economia ortodoxa, são as mais estapafúrdias que vocês possam imaginar. Só para uma coisa importante que a Gabi colocou aqui no chat, que é o seguinte, né? O que o Tipola está fazendo é dar a explicação que o Marx só vai dar ali no livro 3, né? Então, o Tipola está explicando, assim, a economia clássica acha isso e é equivocado. Mas o Marx não está explicando agora por que é equivocado. É lá no livro 3 que ele vai explicar por que é equivocado, porque quando ele explica a equalização da taxa de lucro, etc. e tal. Mas o Marx mesmo deve ter chamado esse assunto porque ele já tinha escrito o livro 3, né? Tipo, já estava com isso na cabeça. Exatamente. Ele escreveu o livro 2 depois do livro 3. Então, a Cristiane falou que está tudo ok, então eu posso passar a palavra para o Aldi. Pode falar, Aldi. Oi. Bom, essas contas aí de percentagem estão corretas. Agora, se isso bate com a realidade, aí é outra história que a gente pode discutir depois, assim. Enfim. Mas que essas contas estão certas, claro. Legal. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre... A realidade não interessa. O importante é que a transparência seja... A realidade que lute, né? A realidade que se enquadra aí no nosso exemplo. A realidade que se enquadra. Eu tô na página 203, a minha pergunta... Eu nem sei enfim, sobre a parte de capital latente, que ele descreve como construções, como máquinas. Eu estou no primeiro parágrafo da página 203, mais ou menos na metade do primeiro parágrafo, eu acho. Ele está descrevendo isso, né? A outra parte do capital latente, como as construções, máquinas, etc. Ele diz que ele diz o seguinte: adiciona valor sem entrar na formação do produto, tá claro, né? Eles são utilizados para a formação do produto, mas eles não fazem parte né? Uma máquina não faz parte do produto, mas ela é usada para fazer o produto, então tudo bem.
Então, ele diz que o valor total que ela adiciona ao produto é determinado por sua duração média. Perfeito. Por ser o valor de uso, ela perde valor tanto no tempo em que funciona como no tempo em que não funciona. Ok, a máquina parada também está se desgastando pelo efeito do tempo. Aí a minha pergunta é, uma máquina, como é que passa o valor por produto? Ou seja, eu acho que eles fazem uma média, né? Assim, tipo, a máquina dura 10 anos, então divide. Aí a minha pergunta é se esse negócio é correto pelo seguinte: a máquina no início ela quase não desgasta. Assim, uma máquina nova ela é uma máquina com desgaste quase zero. O desgaste não é linear, assim, de tal forma que essa forma de transferir, eu sei que talvez tenha sido um esforço do Marx para fazer uma abstração dessa coisa, né, de repassar o valor da máquina para o produto, mas uma máquina, o desgaste dela vai ser bem notável quando é mais na frente, assim. Não sei se isso chega a ser um problema, assim, não sei se é, mas assim, só me ocorreu porque as máquinas, em geral, não desgastam de forma linear. Todo ano a mesma coisa. Uma máquina no primeiro ano talvez não tenha desgastado nada, assim. E depois ela começa a dar problema, é que ela fica impraticável, ela precisa ser trocada. E acabou, assim. Mas eu queria saber se isso é um problema, né? É isso. Não, veja, o que engraçado que seria essa economia, né? Porque ela funcionaria assim. Um capital novo teria um produto barato, esse produto iria crescendo de valor, até a máquina ser substituída, e ele cairia de valor. Enquanto isso, outros capitais que teriam começado o ciclo antes, estariam com o preço lá em cima. Consequentemente, é engraçado, numa economia assim, não haveria possibilidade de ter um capital social total, por assim dizer. Por quê? Porque capitais que estivessem em fase velha do seu perfil de equipamento não poderiam competir com capitais que estariam em fase nova do seu perfil de equipamento, né? Na verdade, se você tomar dois capitais de mesma tecnologia, mas de investimentos iniciais em períodos diferentes, o que vai acontecer entre eles é que o valor do produto vai ser exatamente igual no que tange a depreciação. Por quê? Porque a depreciação é tomada não só como o valor do produto inicial. A depreciação é tomada como o valor do produto inicial, mais a sua manutenção e reposição de peças ao longo da sua vida útil. Por quê? Porque você não vai poder cobrar pelo teu produto um preço a mais quando você tiver que trocar uma correia, ou você tiver que trocar um motor. Isso tem que estar previsto na média de valor desse capital fixo. Tem que excetuar disso o valor, por exemplo, dos elementos que funcionam como capital circulante. Por exemplo, a lubrificação, suponha que a lubrificação seja diária, vamos supor. Se a lubrificação é diária, significa que o produto diário que sai dessa produção tem nele o valor da lubrificação. Então, a lubrificação é capital circulante. Ela não pode ser computada no início como parte do capital fixo investido. Ela é capital circulante. Mas, por exemplo, a manutenção, isso é importante. A manutenção que é regular, né? A manutenção que tem que ser regular, ela entra como capital circulante, porque enfim, ela é um valor que tem que estar continuamente sendo computado no valor do produto, independentemente se você tem um caso mais grave ou menos grave no processo de manutenção. Então, a manutenção... Nós vamos ver esses aspectos da conservação do capital fixo em detalhe depois. Mas, por exemplo, a vida útil de uma máquina, né? Elas não são todas iguais. Às vezes você pega uma máquina
E nem os carros são todos iguais. Às vezes você pega o mesmo modelo e um modelo dá mais problema que o outro. Se esses dois carros tivessem em firmas diferentes, como capital constante, como capital fixo dessas empresas, eles teriam exatamente o mesmo processo de depreciação. O fato de um ter dado problemas não vai fazer com que o preço do produto dessa empresa concorrente possa ser maior que o outro. Ele vai apenas ter um efeito sobre uma diminuição dos lucros. Vai ter um efeito de aumento de custos, mas não de preço. Não tem como. A concorrência impede que você passe, por exemplo, o azar para os seus preços. Nesse caso, você teria uma questão de azar envolvida, que é, por exemplo, suponha assim, que uma máquina de uma mesma empresa, num determinado momento, um determinado componente foi feito com uma matéria diferente porque faltou o material normalmente se utilizava. Então, a mesma máquina de mesmo valor no mercado aparece com dois componentes com materiais diferentes, um mais duradouro que o outro, ou um mais suscetível a quebras. Um exemplo, esse exemplo ocorre, uma vez me disseram assim, nossa, você devia comprar um carro daquela safra, olha só, um carro daquele ano, porque naquele ano aconteceu isso na produção. Então, essas coisas acontecem de fato. Mas o importante para a gente é entender que tipo de efeito isso tem no preço do produto. Nenhum. Porque o preço do meio de produção não mudou. A empresa não mudou o valor do meio de produção porque teve que adaptar uma matéria diferente, um componente diferente, com uma qualidade diferente e tal. Em empresas diferentes, isso dá condições totalmente diversas de manutenção do capital fixo. Mas se essas empresas produzem o mesmo produto, elas vão passar para o valor do produto exatamente o custo de produção que elas incorreram na compra e na manutenção normal implícita naquele tipo de meio de produção. Então, deixa eu ver, o que... É que eu acho que o que importa para o capitalista, né, Tipola, é que ele consiga, no final da vida útil da máquina, ter o valor para substituir a máquina. Então, não importa se no início ela se desgasta mais ou menos, o importante é que quando ela parar de funcionar, ela possa ser substituída. E ela só vai conseguir ser substituída se ao longo do tempo que ela funcionou, o capitalista foi recuperando, extraindo dela a depreciação. Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso, Daiane? É que uma peça de ferro, sei lá, ela decresce de forma exponencial, assim, ela vai desgastando, tendendo a zero. Esse é o modelo que é exponencial. Então, a economia, como explicou o Cipolla, e aí está claro, né? Se ela fosse uma economia que não obedecesse isso, ela teria que produzir nos preços um negócio que ficaria impraticável. Então, ela faz uma média que é para fazer uma coisa que está meio previsto, como ele disse, né? Então, a economia meio que nega o modelo exponencial para repasse das máquinas, mas ela pratica o modelo exponencial quando é para juros, por exemplo, juros compostos, que é exponencial. Então, eu quero dizer que tem uns negócios assim da economia super curiosos, assim, né? O modelo a real coisa, ela é negada por conta da regularidade dos preços. O fato real é negado, mas quando é para juros, aí não é negado. Assim, eu acho super curioso. É isso, só uma observação. É bem interessante, né, problematizar isso daí que você colocou, né? Não, mas espera aí, eu acho que tem aí nós estamos numa armadilha aí, que o que você está falando parece algo interessante, mas a gente precisa desarmar essa armadilha aí. Nós estamos falando de coisas diferentes. Quando você fala de juro composto, né? Por que é exponencial? Porque vai crescendo exponencialmente. O juro entra no capital, que forma juro, etc, etc. Mas
desculpe, isso é exatamente o que acontece na acumulação de capital. Por exemplo, no nosso exemplo, 1.200 gera 120. 120, se agrega o capital inicial, que gera mais. É exatamente como o capital cresce. Só que o capital cresce com base na taxa de lucro e o capital monetário cresce com base na taxa de juros. Não tem diferença nenhuma. Do ponto de vista do crescimento do capital. Agora, nós não estamos falando de crescimento do capital quando a gente está falando dos preços. A gente está falando de um processo de concorrência que reduz o preço ao custo de produção. E o custo de produção é o que é necessário para produzir. O que é necessário para produzir ao longo da vida útil de uma máquina, com todos os custos que ela implica, é esse custo todo, o custo inicial mais a sua manutenção. Que nem o carro, por exemplo. Eu fico pensando, né? Quanto que eu já gastei nesse meu automóvel aí? Nem vou falar que automóvel que é para não dar vergonha. Mas, se fosse calcular, se ele fosse base da produção de alguma coisa, ele teria me informado assim, olha, ele vai durar mais ou menos uns 10 anos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho ele vai durar mais 10 anos, e compute uma manutenção, não estou falando da gasolina, nem do óleo, nem de coisas que são mais a gasolina, né, que são mais próximas ao capital circulante. Depois isso a gente vai discutir. Estou falando da manutenção para que o carro funcione. Então, nesses 10 anos, computem um valor a mais. O dobro do valor. Porque, para manter ele funcionando, você vai precisar comprar ele pelo preço que eu comprei, acho que foi 21 mil, 10 anos atrás, foi uma mata lá. E então, eu teria que computar 40 mil, e 40 mil é o que teria passado de 2011 até agora para o valor do produto que eu teria produzido com ele. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com transporte, entre outras coisas, o valor do meu transporte teria que ser computado em 40 mil dividido supondo que a utilização era contínua, pelo número de transportes realizados. É um exemplo ruim, porque os transportes também não é uma produção contínua e tal, mas, né, supondo que... então, a gente pode supor também que fosse uma máquina que custou 20, mas vai ter um valor total de 40, é esse valor que tem que ser reposto. É engraçado, né, Daniele? Porque essa reposição passa a ser maior que o valor da máquina inicial, né? Pois é. Não, mas é que a gente não... Bom, o valor da máquina inicial, a gente não sabe quanto vai ser para começo de conversa. Mas na verdade, bom... Faz sentido isso, tem que recuperar o valor o valor... Mas esse valor é recuperado no preço. Não tem outro jeito. Tem que ser o valor da máquina, não é o valor inicial, é o valor que suporta o seu funcionamento. Então, vai ter que trocar peças. As peças são capital fixo também. Vai ter que trocar o motor é capital fixo também. Vai ter que trocar correias, a correia é capital fixo também. Então, todas essas partes que ao longo do tempo vão se constituir em o valor de mais uma máquina, é o valor daquela máquina, é o valor do investimento. Esse é o valor do investimento inicial. O valor do investimento inicial não é o valor da máquina. O valor da máquina. É o valor da máquina e sua sustentação. Só que você não precisa ter esse dinheiro guardado. Você vai recuperando aos poucos no... Aí depende. Porque no capítulo 8 que ele fala sobre isso, né? No capítulo que ele fala sobre capital fixo e circulante. Nós vamos Ele vai falar dos custos, né? Nós vamos ver isso com calma. Deixa eu só colocar de novo uma questão aqui sobre
aquele teu exemplo da rotação, que o Onofre ainda tem uma dúvida. Ele está dizendo assim, ó, no exemplo apresentado, naquele que a gente apresentou do slide, 2 capitais de mesma magnitude, com tempos de circulação diferentes, devem produzir valores diferentes, não? Padronizar a taxa de lucro é correto? Não pode produzir valores diferentes. Os valores vão ser iguais. O que são os preços é que são diferentes. Então, mas aí entra o que a professora Gabriela falou. Você está aqui nos remandando novamente ao problema da padronização da taxa de lucro, como se denomina aqui. E isso vai ser estudado só no livro 3. Mas os valores não podem ser diferentes porque não tem produção durante o tempo de circulação. Entendi, mas o que me chamou a atenção, professor, foi quer dizer, o que a gente vê no dia a dia. Mercadorias que têm um maior tempo de giro, um giro mais longo, elas carregam um mais valor maior. Um preço. Para fazer frente a esse tempo de circulação. Então, se o giro da minha mercadoria é muito rápido, né, eu posso me dar o luxo, né, de ter uma margem, uma taxa de lucro menor, porque eu estou realizando o meu lucro a todo instante. Se eu produzo pão, eu recebo a farinha hoje, de madrugada ela está em produção e amanhã às 6 da manhã eu estou vendendo. Se eu sou um estaleiro produzindo um navio, eu tenho uma quantidade de valor sendo criada ali que vai me suportar 5 anos ou 4 anos de fabricação, né? Então, e isso vai determinar, no meu entendimento, a taxa de lucro. Então, você colocar, né, a gente entender situações diferentes de o mesmo capital, com o mesmo valor criado e a mesma... A gente está engessando tudo, então o resultado me pareceu, assim, eu estranhei, não sei. Veja que se a gente não ingessa alguma coisa, a gente não entende nada. O que a gente procurou engessar foi o quê? Vamos igualar os tempos de produção e mudar o tempo de circulação. E ver o que acontece com os preços dessas duas... Mas, aí eu acho que a diferença seria descarregada na taxa de retorno, na taxa de lucro. Exato. E que no exemplo está padronizado em 10%, né? Isso me embananou. Não, porque... não, mas essa é a parte mais fácil de explicar. É porque em concorrência, a concorrência faz que os capitais de pouca lucratividade saiam em busca de ramos de maior lucratividade. Na economia como um todo, esse movimento, esse magma contínuo, esses vasos comunicantes da física, produzem uma equalização da taxa de lucro entre os capitais. Então, a gente tem que assumir essa equalização para resolver o problema do efeito do tempo de circulação sobre os preços. Mas então, se essas duas empresas, né, essas duas mercadorias forem concorrentes, a que tem o dobro de tempo de circulação está fora. Ela não tem produtividade suficiente para se manter. Não, claro que não. Que, aliás, é o que faz os grandes conglomerados, né? Você está dizendo se elas fossem... concorrentes, né? Não. Claro. No caso, elas não produzem a mesma mercadoria. São produções diferentes, mas que em equalização têm a mesma taxa de lucro. É como se a gente estivesse pensando assim, imagine 2 capitais de mesma composição entre capital constante e capital variável, portanto, produtores da mesma massa de mais-valia, mas um deles tendo, além do tempo de produção, um tempo de circulação.
Então, é claro que deve haver uma repartição dessa mais-valia entre esses capitais no processo de concorrência tal que os dois tenham a mesma taxa de lucro. Senão, não haveria produção do capital que tem um maior tempo de circulação. Acho que não entendi. Uma pena que... Tipo, olha, aquela diferenciação que o Marx faz no capítulo sobre a rotação do capital variável, que ele diferencia a taxa de mais-valia real da taxa de mais-valia anual, você não acha que explica melhor isso do que a gente colocar na discussão a equalização da taxa de lucro? Porque naquele capítulo o Marx explica, né, 2 capitais que no final, em um ano, né, produzem a mesma massa de mais-valia. Só que o primeiro capital tem uma rotação igual a 10 e o segundo capital tem a rotação igual a 1. Então, o primeiro capital, no final do ano, produziu 5 mil de... O exemplo que eu dou na sala é esse. Produziu 5 mil de mais-valia, do mesmo jeitinho que o capital 2 também produziu 5 mil de mais-valia. Mas o que vai mudar para eles é a taxa de mais-valia anual, porque aí você faz o cálculo em relação ao capital desembolsado. Esse capital que tem um ano de rotação, que pode ser esse teu exemplo de produzir navio, esse capitalista precisa ter o capital adiantado para realizar esse processo. Precisa ter todo o capital adiantado. Que capítulo é esse, Daiane? Esse é o capítulo que chama a rotação do capital variável. Deixa eu ver o número aqui. Ué, cadê ele? É o capítulo 16. A gente vai ver. Isso, a gente vai ver ele ainda. Perfeito. Nós vamos ter que ter um cuidado aí, porque na análise da rotação do capital variável, a gente está dentro do processo de produção. O retorno do capital variável, inclusive, na análise da rotação do capital variável, pelo menos eu faço análise supondo o tempo de circulação igual a 0. Mas, se eu não me engano, o exemplo que o Marx dá é que o capital A tem uma rotação do capital variável igual a 10 e o capital B uma rotação igual a 1. Exato, mas assim... Você fala a rotação global do capital. Aí você está falando, um capital, por exemplo, em um ano roda 12 vezes, o capital variável de um ano roda 12 vezes, então você precisa só roda 12 vezes. Se você paga 100 por mês, você vai precisar de um capital inicial de 1.100, 1.200. O exemplo que eu dou é que eu preciso de um capital inicial de 100 e ele rota 10 vezes num ano que supostamente tem 50 semanas. Isso, desculpa. É o exemplo do Marx, eu acho. Não, fiz tudo errado. Se você tem 12 rotações e o capital variável, a massa de capital variável, tua escala é de 100 de capital variável, então você só precisa de 100, porque em 31 de janeiro você vende, tem o capital variável de novo, usa de novo e vai até o fim. Isso. Um outro capital que tem uma rotação de 1, uma rotação anual, ele vai precisar um capital inicial de 1.200. Mas isso diz respeito à rotação do capital variável dentro do processo de produção. Agora, você está incluindo o processo de... daria para incluir o processo de circulação também. Se a gente tivesse, por exemplo, no primeiro exemplo, a rotação do capital variável, 2 meses, 1 mês, ele trabalha, 1 mês o produto tem que esperar para ser vendido, mas durante esse mês que o produto tem que ser vendido, precisa mais um capital variável. Então, a gente precisa de 200 de capital variável inicial. Aí a rotação seria a rotação do capital variável seria de 2 meses. Mas você precisaria de 200 para sustentar 100 no primeiro mês, 100 no segundo. Aí volta. Aí você usa esse mesmo dinheiro e assim vai até o fim. O outro capital que tem uma rotação de, vamos supor, se a gente fosse incluir... vamos supor que um outro capital tenha 2 rotações anuais. Ele precisa de
100 durante 6 meses, então ele precisa de 600. E um tempo de circulação de 6 meses. Aí só no... Não, a gente teria que pensar com calma Isso hoje eu acho que é muito importante, né? Porque o que a gente está vendo é a produção se deslocar, quer dizer, nos últimos 30, 40 anos, aí, se deslocar para muito longe. Teoricamente, a gente estaria aumentando muito o período de circulação, então eu deixei de produzir aqui, estou produzindo na Ásia, preciso trazer para cá. E como é que fica? Quanto eu estou ganhando em criação de mais valor, produzindo isso numa distância muito... Claro que a logística, como acho que a Daiane colocou, se encarregou um pouco de acelerar esse processo, né? Quer dizer, hoje você cria muito valor ao longo dessa cadeia. Mas essa discussão é fundamental, né? Para a gente entender esse redesenho, né, da produção mundial, né? Esse teu ponto é bem fundamental. Eu não conheço nenhum trabalho que aplique a teoria do valor do Marx às cadeias globais de produção, que é exatamente o que você está falando. Agora, essas cadeias globais de produção, se elas estão a pleno vapor, é porque elas diminuíram os custos barbaramente das mercadorias. Brutalmente, né? Os custos de transporte caíram muito com o transporte aéreo, o transporte modal, de navios, e os custos salariais foram reduzidos a zero, praticamente. Né, se você pensar que um capital que se desloca dos Estados Unidos para a Tailândia reduz o salário unitário de, sei lá, $12, $7 para 30 centavos, 40 centavos de dólar, é praticamente eliminar o capital variável. Então, a redução de custos é brutal. Então, isso explica, né, o grau de mundialização da produção, no sentido de mundialização, no sentido de divisão do trabalho ao longo de países diferentes. Por exemplo, casos clássicos, né? Uma montadora de automóvel localizada, sei lá, no Vietnã, monta o automóvel com motores de Taiwan, pneus não sei de onde, sistema de freios da Tailândia, sabe? São coisas que bem comuns hoje em dia, esse tipo de produção descentralizada, né? Mas isso não é um problema tão grande, né? Porque a pista para entender isso é a redução de custos. A gente tem que perseguir essa indicação básica. Se as empresas estão fazendo isso, é porque a concorrência agora, a sobrevivência concorrencial das empresas depende desse tipo de estratégia. Mas a Daiane colocou uma questão aí, que é o problema da rotação do capital variável. Não, é que o problema do Onofre é o seguinte, que eu acho que precisa ser esclarecido ainda. Ele tá com o seguinte problema, né? 2 capitais de mesma magnitude, só porque eles têm tempo de circulação diferentes, ele acha que ele vai ter valor diferente. Se você coloca as coisas nesse termo, você está dizendo assim, olha, cria-se valor na esfera da circulação. Isso, é exatamente o que o Marx está criticando a economia. E o Marx está criticando exatamente isso. O Marx está querendo mostrar que o problema da rotação é um problema tal que impõe uma limitação à expansão à valorização do capital. E ao pôr essa limitação à valorização do capital, claro, os capitalistas vão procurar meios de sempre reduzir a rotação ao máximo, né? Reduzir esses tempos de circulação ao máximo, melhorando o transporte, melhorando armazenamento, logística. Por quê? Porque a rotação do capital põe um limite à valorização do capital. Eu entendo isso, né? Mas a minha questão foi justamente flexibilizar a taxa de lucro.
né, a taxa de retorno. Porque se eu tenho dois capitais iguais e um tem o dobro de tempo de rotação, né, se eles forem do mesmo setor, esse que tem o dobro de rotação está fora, né? E se o capital, com o dobro de rotação, consegue ter a mesma taxa de lucro no final do que aquele que tem menos tempo de rotação, ele criou um mais-valor numa magnitude maior, né? Eu ainda não estou muito seguro disso, eu preciso olhar o exemplo direitinho, mas me parece que alguma coisa está brecando a variação das grandezas. Não, é que a gente está misturando concorrência dentro de uma indústria e concorrência entre indústrias. Quando a gente fala da taxa de lucro de 10%, a gente está supondo que, como o Marx faz, a taxa de lucro já foi calculada como a massa de mais-valia total dividida pelo capital total. E é isso que vai ser aporcionado entre os capitais, independentemente de quanto eles têm de tempo de circulação, tempo de produção. Eles vão ter que ter uma lucratividade igual, senão não há divisão social do trabalho no capitalismo. Então, essa é a concorrência entre indústrias. Dentro de uma indústria, você está totalmente correto. Um capital que tem a dificuldade que você apontou de vender, dado o fato de que o preço de venda é igual para todos, dentro de uma indústria, por definição, a definição de indústria é o mesmo produto. O mesmo produto tem o mesmo preço. Com o mesmo preço, um capital que é mais lento, que tem um tempo de circulação maior, ou que tem um tempo de produção maior, ele vai ter uma lucratividade muito maior, e, portanto, ele vai estar fadado ao fracasso. Dentro de uma indústria, há um processo de concorrência que vai continuamente eliminando os capitais mais fracos. Uhum. Você vai sempre deixando existir, permanecer um espectro de diferentes produtividades, porque os capitais nunca são totalmente iguais, né? Porque as tecnologias também acessíveis vão mudando e alguns capitais se apoderam das novas tecnologias que aparecem, enquanto outros ainda estão atados a tecnologias anteriores. Então, sempre tem um contínuo de produtividades. Mas aqueles que estão na rabeira desse contínuo são aqueles capitais, os primeiros candidatos a serem eliminados pela concorrência. O teu exemplo é um exemplo desse tipo. Esse capital que teria uma dificuldade tão grande de circular seu produto, ele simplesmente não poderia sobreviver face a um regime no qual o preço é dado. Eu confesso que esse exemplo valeria a pena até fazer numericamente para ver o que dava. Então, note, nós não temos esse instrumental teórico ainda da concorrência dentro de uma indústria e da concorrência entre indústrias. Isso aí é explicado no capítulo 9 do livro 3 e depois, em parte, no capítulo 10 seguinte. Aliás, posso fazer uma observação operacional? Pode, por favor. Hoje eu estava vendo a programação do curso, está muito bem colocada, e parece que o curso do livro 3 acontecerá às quintas-feiras, é isso? Pois é, a gente não decidiu ainda, né, Gabi? Mas a gente vai voltar para as quartas, né? Eu não cheguei a falar com o Yuri, você falou? Eu coloquei lá no grupo, mas a gente acabou não decidindo, mas mas provavelmente meu voto é pela quarta-feira. Provavelmente vai voltar para quarta, deve ter sido um lapso meu. A Gabriela me perguntou isso no nosso grupo interno. Eu perguntei para o Yuri não respondeu e eu esqueci de perguntar. Mas deve ter sido eu que coloquei quinta-feira lá. Mas a rigor deve ser, para ser quarta. O livro 1 foi quarta Perfeito. também? Foi quarta também. Foi quarta-feira. Uhum. A Cristiane... Mas eu confirmo para você, tá? Porque são 3 pessoas que vão tocar o livro 3, que é a Gabi, o Yuri e o Matheus e Tiro. Então, eu tenho que entrar em acordo com os 3, mas eu acredito que eles tenham disponibilidade na quarta.
Que a É que Gabi a só tem gente na não quarta, lembra, né? a gente não lembra se foi um erro ou se alguém decidiu isso e ninguém lembra. Então vai isso. ter que rediscutir. Eu tenho que falar com eles e eu esqueci. Mas eu acredito que seja na quarta. Perfeito. Tá? Obrigado. Mas eu confirmo para você semana que vem, tá, Onofre? Daí a gente já Tá ótimo, tá fecha ótimo. isso. A Cristiane estava com a mão levantada e desistiu, né? Desistiu, Cristiane? Quer falar? Não é porque eu fui teclar no chat e aí sem querer apertei aqui, mas obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. A Cristiane perguntando se vai ser online o curso do livro 3. Sim, vai ser o mesmo formato. O que mais, pessoal? Mais dúvidas? Eu achei uma parte só interessante, assim, que é a questão dele falar que o segundo momento de metamorfose da circulação seria mais importante, né? Que ele fala em 2 momentos, porque teria a realização do mais valor. E aí, eu só achei assim interessante, porque é mais importante, mas não tem nenhum desdobramento assim, né, sobre isso. Mas onde que está isso aí? Tá na 206, no último parágrafo. Mas tem outro lugar também que eu não anotei aqui. Aqui no finalzinho da 205 e no finalzinho da 206. E ele fala que a venda, né, a realização, lá na 205, no finalzinho, que a realização é mais difícil e ocupa a maior parte desse tempo de curso. E daí no finalzinho da 206 ele fala que é mais importante porque, embora na primeira circulação, né, o capitalista tem um dinheiro e quer comprar mercadorias para começar o processo, na segunda ele não fechou o ciclo de não se apropriou da mais-valia, né, não produziu, não realizou a mercadoria. Então seria mais importante. Mas é só isso, né? Fala mais, não tem nenhum assim. Só nunca tinha ouvido, não me lembrava disso. Faz tempo que a venda é sempre mais dramática do que a compra, porque a compra é sempre realizada com a forma geral do valor, aceita universalmente, e a venda é realizada com forma individual do valor de uso, forma particular do valor, que é o valor de uso, que precisa ser confirmado socialmente. Então, essa dificuldade para a qual que foi analisada no capítulo 1, lá do livro 1, ela reaparece aqui. Aqui ela reaparece reforçada pelo fato de que a venda, que é sempre o momento de realização do trabalho individual como trabalho social, ela incluía a realização do valor a mais, do lucro. Ou seja, aqui ela tem uma implicação sobre a relação social que está sob escrutínio, que é a própria relação capital. Se o capital não vende, ele não se realiza enquanto capital. E aí as consequências são críticas, né? Porque o capital não se realizando como capital, ele tem que interromper seu processo de produção normal e aí nós temos um processo crítico. Mas aqui ele não... Ele dá uns exemplos de mercadorias que passam da validade, assim, né? De mercadorias perecíveis, que é bem bonito ali, né? Usando tipo mais valor, o valor de uso como transportador do valor de troca mesmo, né? São exemplos. É quando ele fala do limite do tempo de circulação. O limite do tempo de circulação é a perecibilidade, quer dizer, o limite máximo é a perecibilidade. A partir disso não pode mais ter circulação porque a mercadoria já não existe mais como mercadoria.
Só no mercado matriz, né, professor? Que vende umas coisas passadas da validade lá. E aí, Chama mercado matriz? aqueles mercadinhos do centro, tem uma rede que vende coisas assim, ou quase passando da validade, ou passadas, né? Eu já ouvi falar nisso aí, nunca comprei. Aí eu fico pensando, nossa, o cara tá no final tentando realizar uma mais-valia ali, né? Mas é nos mercados normais, quando tem alguma coisa bem legal, assim, normalmente, cara, mas que está em liquidação, você vai lá e compra e vê que está quase na hora de... Mas ainda tem aqueles capitalistas que remarcam a data, né, de validade para garantir a realização da mais-valia. Tá cheio por aí. E daí ele mantém a radicalidade do grupo, né? Que mais, pessoal? Que mais? Acho que essa última discussão que a gente teve com o Onofre é um ponto bem importante, né, tipo, da gente ter em mente ainda que tenha caminhos ainda para a gente seguir para entender a coisa. Mas o Marx ele está combatendo justamente essa ideia de que se cria valor na esfera da circulação e, portanto, a rotação seja um elemento criador de valor, né? Uhum, exatamente. Isso é bem importante isso daí. Não sei se isso não entra também naquilo que ele chama de a desintegração da escola neo-ricardiana. É importante isso, porque a emergência do marginalismo, né, da teoria neoclássica, ela tem duas pontas. Uma ponta são as contradições da teoria clássica do valor, que o Ricardo não conseguiu resolver e que, por exemplo, Stuart Mill lá, que tentou resolver, e acabaram piorando a teoria em vez de melhorar. E aproximando cada vez mais a teoria à ideia de remuneração, o preço como soma de remuneração dos fatores. Tal. Não tem esse lado que é a desintegração da teoria clássica e, de outro, a reação à teoria do próprio Ricardo. Então, são dois aspectos da mesma moeda. Uma são as contradições da teoria do Ricardo, e outra é a utilização do Ricardo pelo chartismo inglês, pelos sindicatos da Inglaterra, que era a ideia do lucro como excedente depois de pagos os salários. E mais, esse pessoal aí ficou sabendo do trabalho do Marx. Fazendo o trabalho aí sobre a Mega, eu vi que alguém... Você fala os marginalistas ficaram sabendo? Esse Bombaver, que é um austríaco lá, que escreveu a primeira crítica ao Capital, do ponto de vista neoclássico, o precursor do Menger, do qual esse Bombaver que foi discípulo, o precursor dele cochichou para ele que o problema central a desenvolver era uma teoria da distribuição. E alguém cochichou para o cara para ele dar uma olhada no trabalho do Marx. Então, a teoria da distribuição neoclássica é uma teoria que a gente precisa... Isso, para nosso trabalho de economia política, tem que ficar muito claro, Daiane. A gente perdeu muito tempo e não investiu em certas direções que são fundamentais. Tem que ficar clara a natureza da reação da teoria neoclássica como revolução, entre aspas, como... Uma coisa é a reação à teoria clássica da distribuição. E eles fazem o quê? Uma teoria da distribuição baseada na contribuição de cada fator, que é maravilhoso do ponto de vista da harmonia social. Enquanto a distribuição clássica é uma distribuição conflitiva, porque quanto maiores os lucros, menores os salários. Na distribuição neoclássica, cada fator ganha o que contribui. Então, uma teoria de harmonia contra uma teoria de conflito. Esse é um ponto.
O outro ponto são as contradições na teoria clássica, que o Marx resolve, mas ele... Bom, e aí o ataque tem que ser mais feroz ainda, porque agora tem que ser um ataque, é uma teoria da distribuição que superou problemas anteriores, mas que continua sendo de conflito, porque é conflito capital-trabalho e tal. Então, isso aí, na verdade, isso deveria ser a nossa introdução para o capital, sinceramente. A gente precisa se organizar para fazer um artigo sobre isso, porque não tem assim, um material definitivo sobre, o que esses caras falavam entre eles? Por que a coisa se desenvolveu dessa forma? A gente tem que desvendar que isso foi um plano, um negócio. Não, foi algo. Tem que ler as correspondências deles, então. As trocas de mensagens. E tem, viu? 2 deles trocavam. O Valha trocava a mensagem com o Menger, acho. Então, eles... Interessante. E a gente não troca mensagem com ninguém, a gente só leva porrada. Pessoal, é isso por hoje. Mais alguém queria fazer algum comentário, participar, perguntar de algum trecho? Então o capítulo da aula que vem, eu recomendo que, se vocês tiverem tempo, de dar uma olhadinha. Não é um texto grande, né? O texto sobre o capítulo 6º. Você encontra na internet lá o PDF, capítulo 6º do Capital, Marx lá. E em algum momento lá no meio do livro vai ter lá um subtópico, trabalho produtivo e improdutivo. Eu acho que seria bem útil para quem nunca teve contato com esse tema, ler essa coisa antes de ler o nosso capítulo 6 ali, que são os custos de circulação. Porque esse capítulo sobre os custos de circulação, eles acabam tocando no problema do que é produtivo, do que não é produtivo, do que produz e do que não produz valor. Então seria bom para o nosso próximo encontro. Um aviso, esqueci de dizer. Hoje, finalmente, eu coloquei os nossos 3 primeiros vídeos na nossa página do YouTube do Leituras do Capital, tá? Se vocês procurarem lá no YouTube, nós temos uma página e tem os vídeos de todos os anos aí. Então, se vocês quiserem assistir várias vezes o mesmo capítulo, dá para assistir. Mas hoje eu coloquei esses nossos 3 anteriores que a gente teve. Então, amanhã eu faço download desse daqui e coloco lá também. Eventualmente, vocês querem rever uma discussão, deixa eu ver de novo aquilo que a gente discutiu, que eu não lembro direito, daí tá lá. E entra como nos vídeos? No YouTube? Entra no YouTube no YouTube, se você digitar no YouTube Leituras do Capital, você vai achar. Deixa eu até fazer um teste aqui, se é verdade. Eu coloquei aqui, pessoal. Você achou? E coloquei. Aqui o link no... A Gabi colocou aqui o link do canal do Leituras do Capital aqui E eu coloquei, no chat. Coloquei o link do PDF também, que tem o capítulo inédito lá, o capítulo 6º. Eu acho que a gente podia também tentar, no futuro, ver se o Matheus Pelanda organiza ali por livro, sabe, professora? Porque está tudo misturado conforme vai subindo o vídeo. Mas dá para organizar isso? Na verdade, sou eu que mexo. Dá para. Eu também não sei fazer, mas eu sei que dá para montar umas listas de. Eu vou dar uma olhada. Porque é uma bagunça mesmo, eu não consigo me achar aí no. É porque esse ano tá fácil porque a gente fez livro 1, livro 2, livro 3 na sequência, mas nos outros anos que a gente fazia terça, quarta e quinta, então tem terça, quarta e quinta livros diferentes, terça, quarta e quinta livros diferentes. Aí tá meio bagunçadão, mas eu acho que dá para fazer tipo uma playlist, assim, uma coisa assim, isso, né? Esse é o nome, playlist. Uma playlist por livro. Eu vou organizar para poder acharem melhor. Se quiser, esse link é para o capítulo 6º, inédito, né? E o outro é o quê? O outro é o link geral do Leituras, professor. Que tá tão estranho aqui. Não tem nada de leituras. Não, mas é assim mesmo. Você clica ali, você vai abrir o YouTube, vai aparecer a página
do Leituras do Capital no YouTube. Nossa, que legal. Aí tá vendo que não tem nenhuma playlist, a gente pode colocar, porque, por exemplo, tem os cursos do Psou Klaus, estão ali, tá tudo Sim, misturado na ordem de subir. Então a gente podia arrumar. Eu vou arrumar. Mas eu pode te deixar. ajudo, Daiane, se precisar. Tá bom. Se eu não conseguir, se me bater aqui, daí eu te peço ajuda. Que na verdade eu vou pedir ajuda pro Rael, mas eu finjo que fui eu. Isso é ótimo. Então é isso, pessoal. Já estamos nos encaminhando aí para o final. Faltam 15 minutos ainda. Se vocês quiserem se manifestar, poderão fazê-lo. Senão, podemos nos despedir e nos vemos na próxima quarta. É isso? Então é isso, né? Ficamos por aqui. Eu desejo a todos uma boa semana e até quarta-feira que vem. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Então, obrigado pela excelente... Boa noite a todos e Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Boa gente. Tchau, Boa noite. Obrigada. Boa noite, Gabriela. Boa noite, gente. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Aldir. E a Boa todos, noite. Até mais. e a todos os outros aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Ticola.